Graça e paz, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir na epístola que Paulo escreveu aos Filipenses. Filipenses capítulo 3, dos versículos 17 ao 21. Filipenses capítulo 3, dos versículos 17 ao 21. Assim diz o Senhor: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam dentre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Oremos mais uma vez, irmãos. Ó Deus, ajude-nos, Pai. Temos a necessidade de compreender a sua palavra e confessamos que nós não podemos sem a ação do seu Espírito entre nós. Visite-nos mais uma vez no seu dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é sabido por todos nós que o fim de um semeador está em ver o fruto dos seus esforços. Este, ao sair e lançar as sementes sobre a terra, antes de colher os seus frutos, ele precisa então preparar a terra, arar bem a terra, para então, só então, depois de preparar a terra e semeá-la, colher os seus frutos. Com isso em mente, irmãos, com o trabalho de um semeador em mente, na sua atividade de preparar a terra para só depois então lançar os frutos, ou as sementes e colher os frutos, quero, antes de considerarmos o nosso texto, que foi lido agora, quero que nós possamos entender um pouco do contexto dessa carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Quero, dessa forma, preparar os seus corações para que, quando estiver preparado com esse contexto maior, possa então lançar as sementes do Evangelho contidas aqui. Sendo assim, irmãos, Paulo, o autor desta carta, homem de Deus, ele tinha o seu coração e os seus pensamentos arrebatados pelas verdades celestiais. E o que fazia Paulo ser distinto dos demais homens e distinto de nós, não era porque Paulo não tinha o princípio da tentação no seu pecado. Ele era um pecador, mas havia uma diferença. A resposta é absolutamente não. Paulo não era desprovido de tentações e de pecado. Contudo, irmãos, a sua distinção era exatamente esta. O que para mim era lucro, disse Paulo, isso considerei perda por causa de Cristo. Obrigado, irmão. Obrigado. Filipenses 3:7. Então, esta carta, irmãos, da qual estamos diante, escrita por Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, ela foi enviada aos Filipenses e foi escrita de tal forma que, se essa carta fosse uma música, as suas notas seriam de alegria. E se fosse uma fragrância, ela exalaria o aroma dos céus, especialmente dada as circunstâncias que Paulo se encontrava no ato de escrever essa carta. Mas antes mesmo que eu lhes diga quais eram as circunstâncias que acometeram esse servo do Senhor, deixe-me perfumar, por assim dizer, o seu coração e alegrar a sua alma falando algumas coisas acerca da própria carta. A carta aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. E, sinceramente, eu não poderia dar um título melhor para essa carta, pois o tom desta carta é de uma alegria e de um regozijo fora do comum dentre as outras cartas paulinas. Isso fica provado sem a necessidade de muitos argumentos, porque
Por 16 vezes ao longo da carta, temos o termo alegria e regozijo, citado aqui. Agora, como a minha disposição não é enfadá-los citando todos esses textos, quero apenas citar dois para vocês. Se você observar o versículo 17 do capítulo 3, Paulo vai dizer assim mesmo, diante da iminência da possibilidade de ser oferecido como libação, isto é, de ser entregue à morte. Ele diz, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo, isto é, com vocês me alegro. Agora, no capítulo 4, verso 4, onde certamente é um dos textos mais enfáticos desta carta acerca dessa alegria celestial que invadiu o coração de Paulo, nós podemos ver que, como se ele não se contesse, agora ele ordena no imperativo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, esta carta não apenas exala essa atmosfera celestial da alegria de Paulo, mas também revela que esse homem tinha uma mentalidade celestial. E essas duas coisas são inseparáveis, pois Paulo estava nos céus sem que ainda realmente estivesse lá. E a sua alegria decorria disso, dessa esperança celestial. Eu provo isso, irmãos, finalmente, mostrando qual a circunstância que cercava o apóstolo, enquanto ele exalava tamanha alegria. Observe, as circunstâncias que acometiam ao apóstolo no ato de escrever essa carta eram exatamente estas. Paulo estava preso em Roma por causa do Evangelho. Isso mesmo, irmãos. O contexto de Paulo, ao expressar tamanha alegria, era esta. Ele estava preso em Roma. Isto fica evidente porque no versículo 7 do capítulo 1 é dito assim: aliás, diz Paulo, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Apesar, então, de estar preso debaixo do poder de Roma, Paulo estava alegremente feliz. Por qual razão? Aquele homem de Deus possuía uma mente celestial e os seus pensamentos e afetos não estavam nas coisas desta terra, mas em Cristo e em Cristo somente. Por isso, ainda que os homens prendessem as mãos de Paulo, eles não podiam prender a sua fé, os seus afetos e o seu coração, a sua devoção para com Deus. Pois ele já tinha sido, antes de ser cativo pelos homens, ele já tinha sido cativado por Cristo. Ele agora era um escravo da liberdade, era um escravo de Cristo. Então, tendo eu trazido vocês até aqui, ou feito vocês perceberem estas circunstâncias, conduzindo-os rapidamente nesse contexto da carta, especialmente sobre essa alegria que inundava o coração de Paulo, apesar da sua prisão, eu quero mostrar, irmãos, que o tom de alegria e o aroma celestial que exalam nesta carta, ele em algum momento, ele parece cambalear. Pois em um momento, Paulo fala de tristeza. Em um momento, Paulo fala de choro e de lamento. Então, quando nós chegamos aqui, nós podemos perceber que, mesmo Paulo dizendo que o seu viver é Cristo e o morrer é lucro, apesar de estar diante da iminência da morte, e aqui eu preciso muito da sua atenção, pois aqui estará todo o fio condutor, toda a razão da nossa meditação essa noite. Paulo derrama lágrimas, ouça isso, Paulo derrama lágrimas, não porque estava preso em Roma, estava privado de sua liberdade, ou porque havia sofrido na mão dos romanos. Não, essa não era a razão. A razão que o texto nos dá para que Paulo derramasse lágrimas está em outra coisa, irmãos. O texto nos diz que a razão de Paulo chorar, dele derramar lágrimas, se dava pela possibilidade daqueles irmãos filipenses que ele tanto amava se tornarem mundanos, isto é, na linguagem do apóstolo, só se preocuparem com as coisas terrenas, no versículo 19, e por isso se tornarem inimigos da cruz de Cristo. Por isso, se você toma nota, o tema que dou para essa nossa meditação é este: o mundanismo é inimizade contra a cruz de Cristo. Nós veremos como Paulo expõe para nós aqui que o mundanismo, ou o estar apegado somente às coisas desta terra, nos torna inimigos da cruz de Cristo.
Para isso, irmãos, eu quero dividir o nosso texto em 3 partes. Em primeiro lugar, eu quero que vejamos o sentido do versículo 17, quando Paulo ordena que os filipenses sigam o seu exemplo e o dos que estavam com ele. Em segundo lugar, então me esforçarei para mostrá-los a estrutura do versículo 18 e 19. E isso para provar que ser o inimigo da cruz de Cristo é o mesmo que ser um mundano, isto é, estar apegado ou só pensar nas coisas dessa terra. E por último, em terceiro lugar, irei expor como a beleza da promessa do céu, daquilo que Cristo conquistou para nós, torna tolo o nosso mundanismo, ou o mundanismo dos nossos corações. Tendo dito isso, eu quero que voltemos para o versículo 17. O texto diz: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Aqui, Paulo não está se revelando como um homem arrogante, ao exortar aqueles irmãos a serem seus imitadores e observarem o modelo dele e com aqueles que estavam com ele. Essa não é a ideia do texto, irmãos. Paulo não está mostrando um coração arrogante aqui. Porque se Paulo estivesse fazendo isso, nós poderíamos dizer que ele seria o maior de todos os hipócritas. O sentido do texto não é esse. Isso fica evidente claramente quando nós vamos para o versículo 18 e vemos a força que Paulo usa nesse versículo. Ele está totalmente relacionado com o 17. O 18 diz: Pois muitos andam entre nós, dos quais, observe, repetidas vezes eu vos dizia, e agora, como se dissesse de novo, vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Essa conjunção aqui, pois, iniciando o versículo 18, ela é usada por Paulo para justificar o que ele havia dito anteriormente, isto é, a razão do porquê aqueles homens, os filipenses, aquela igreja, deveria imitar a ele e aos que com eles estavam. Veja, essa razão é dada, irmãos, não somente para justificar, mas também para explicar a razão do porquê Paulo está se colocando como modelo. Observe, não apenas justifica, mas explica essa razão. Perceba isso comigo. Ele usa de repetições para expressar a força e a energia diante da situação ou daquele perigo iminente que os filipenses estavam sofrendo, que eram de se tornarem mundanos. Então ele diz assim, andavam entre eles, como ele mesmo diz, pois muitos andam entre vós. Era um perigo tão iminente, irmãos, que estavam entre eles, estavam no meio da igreja. Pois muitos andam entre vós. Quando ele ainda enfatiza, repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo. Ou seja, Paulo está exortando aqueles irmãos que já havia sido exortado antes a estarem atentos. Atentos pelo quê? Por um perigo iminente. Se você olhar ainda no mesmo capítulo, no capítulo 3, lá no versículo 2, você vai ver que Paulo vai dizer assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, havia um perigo iminente ali de falsas doutrinas, homens com corações obscurecidos, homens que carregavam conhecimento deturpado das Escrituras, que estavam tentando ali, de alguma forma, levar os filipenses ao engano doutrinário. Mas eu quero chamar a sua atenção para o detalhe no texto, pois se não fosse importante, irmãos, esse detalhe, o Espírito Santo não se preocuparia em inspirá-lo e destacá-lo. O texto nos diz que, no versículo 18, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando. Veja, eu quero destacar isso porque, como foi dito na nossa introdução, essa é uma carta que fala de muita alegria, apesar das circunstâncias de Paulo. Mas agora nós vemos o texto nos dizer que Paulo fala isso até chorando, com lágrimas nos olhos. Agora, por que isso é assim, irmãos? Até chorando, ou conforme outras traduções, derramando lágrimas? Sim, o texto diz até chorando. Agora, o que aprendemos com isso? Qual é a razão disso, irmãos? Veja, esta não é aquela carta destacada como a carta da alegria? Sim, é. E Paulo não a escreveu dentro da prisão romana, isto é, Paulo não a escreveu preso com suas mãos amordaçadas. Sim, suas mãos estavam amordaçadas.
Agora, a razão de sua prisão não se deu, ou a razão do seu choro não se deu por essas coisas. E a razão da sua prisão não se deu por outra coisa, senão por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Mas apesar disso, a única vez, em meio a tanto regozijo, que Paulo diz que estava chorando, é quando ele vê essa possibilidade dos seus irmãos serem influenciados e se tornarem estarem apegados demasiadamente às coisas dessa terra e feitos por isso inimigos da cruz de Cristo. Agora, eu quero tirar daqui uma primeira aplicação, ou começar a trazer a nossa consciência e nos examinar à luz desse texto. Veja, Paulo não estava chorando, irmãos, por suas algemas, muito pelo contrário. Paulo escreveu uma das cartas, se não a carta mais expressiva em todo o Novo Testamento, acerca dessa alegria celestial achada em Cristo. Ao ponto de, ao invés de sentirmos aqui o cheiro da prisão romana, aqui nós podemos sentir como que o aroma celestial dos céus. Mas o texto diz: agora vos digo, diz Paulo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Veja, isso não é digno de nossa atenção? A resposta é sim, claro que é. Então, à luz dessa explicação, eu pergunto: qual foi a última vez, irmãos, que a fraqueza da igreja, ou que a fraqueza de um irmão prestes à apostasia, ou de um irmão que começa a ser engodado pelo pecado, ou pelo engano doutrinário, nos trouxe lamento e choro? Muito mais do que ira e indignação. Embora a ira e indignação contra o erro sejam lícitos e justos. Mas quando foi, ou qual a última vez que nós choramos pelo estado da igreja? É claro que muitas vezes, quando entramos nas redes sociais, por exemplo, nós vemos muitas coisas estranhas e até muitas delas engraçadas e damos gargalhadas. Tudo feito em nome do Senhor. Mas qual foi a última vez que, ao pensar que os nossos irmãos, professantes da mesma fé, eles estão prestes a escorregarem e caírem da graça, ou pelo menos estarem afastados da comunhão, e nos levou a chorar? Ou qual foi a última vez que você sofreu em seu coração por causa do bem-estar da Igreja de Cristo, aqui no Rio, ou na região do Brasil, no Nordeste, no mundo? Qual foi a última vez que isso pesou sobre nós, e nós choramos e lamentamos por saber que a igreja tem ido de mal ao pior? Bem, eu sei que a igreja pertence a Cristo e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Mas nós deveríamos deixar Paulo, porque Paulo estava chorando por pensar que aqueles irmãos estavam prestes, ou diante de uma iminência de perigo, de serem enganados por falsos mestres. Veja, saiba que esta noite, irmãos, quando nós vimos a igreja, quando nós respondemos à santa convocação, quando o Senhor nos chama para estarmos aqui, o Senhor nos torna distinto dos demais homens. Não porque nós somos especiais, mas porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. E nós fazemos parte do seu corpo. E Ele deu o seu próprio Filho e o seu sangue em uma substituição perfeita para comprar para si um povo. E como diz Pedro, não foi comprado por ouro, ou prata, ou por coisas perecíveis, mas pelo sangue do seu Filho. Então, quantos de nós não estaríamos desesperados pela condição de alguns irmãos, de estarem engodados? Mas muitas vezes, ou a razão de nós não conseguirmos estar assim, é porque nós estamos autocentrados, preocupados com nós mesmos, aquém das necessidades dos nossos irmãos. E agora, não estou falando necessariamente de necessidades físicas ou materiais, mas espirituais. De preocupar-se com a alma do seu irmão, com sua devoção, com sua vida de entrega ao Senhor. Pois bem, irmãos, o nosso mundanismo, ou estar apegado às coisas dessa terra, começa a ser denunciado aqui, quando nós não estamos preocupados com a saúde espiritual da igreja, e nós dizemos que isso é apenas responsabilidade dos oficiais, dos diáconos, dos presbíteros, dos pastores, quando na verdade nós fazemos parte integral desse corpo. E o Senhor levantou apenas esses servos, esses ministros, para auxiliar nisso. O nosso individualismo consiste em uma busca incessante pelo nosso próprio bem-estar. E Paulo estava preso, mas apesar de estar preso, ele não estava preocupado com as suas algemas.
mas estava a derramar lágrimas pela condição da igreja de Cristo, pelo bem espiritual dos seus irmãos. Nós, porém, não temos sofrido nada por Cristo, irmãos. Nós não temos sofrido perseguições físicas. Nós não temos sido impedidos de que com liberdade possamos cultuar. Nós não sabemos até quando isso vai acontecer, mas sabemos que agora nós não fomos impedidos. Mas parece que nós não temos dado tanta atenção para isso. Portanto, o sentido do versículo 17 é achado nesse contexto do versículo 18. Mais especialmente quando nós vemos que toda a disposição de Paulo de chamar aqueles irmãos para ser os seus imitadores e daqueles que estavam com ele, se dá por um completo senso de cuidado pastoral e não de arrogância ou de trazer para si uma atenção que não é devida. Mas é a disposição de um coração pastoral, os esforços de um homem de mente celestial, tomado por Cristo e por sua obra, por sua causa, não preocupado consigo mesmo, mas preocupado com as ovelhas que Deus já havia lhe confiado, por estarem correndo um sério risco do perigo de se tornarem inimigos da cruz de Cristo, pela influência de homens carnais, mundanos. Então, o sentido do verso 17 é este. Como se Paulo estivesse dizendo assim: irmãos filipenses queridos, se querem imitar alguém, nos imitem. Nós, que apesar de fracos, seguimos a Cristo, e não aqueles mundanos, que só têm seus corações e mentes agarrados à vaidade das coisas dessa terra. Então, tendo dito isso, irmãos, tendo mostrado que as intenções do apóstolo não eram egoístas ou de vanglória, eu quero que nós vejamos os versículos 18 e 19, com a finalidade de percebermos, ou de que eu os prove, de que o ser inimigo da cruz de Cristo é o mesmo que ser um mundano. Isso, conforme o nosso texto, é o mesmo que só se preocupar com as coisas terrenas. Então, alguém pode perguntar diante do que foi dito até agora: em que consiste a inimizade daqueles homens contra a cruz de Cristo, que Paulo diz no nosso texto? Ou por que aqueles homens a quem Paulo estava advertindo os filipenses, até chorando, eram inimigos da cruz de Cristo? Por que isso se dá dessa forma? Bem, eu quero responder isso observando agora os versículos 18 e 19. Vejamos isso, irmãos. O apóstolo Paulo, em sua carta, ou em suas cartas, ele possui uma característica muito peculiar em suas argumentações. E muitas vezes ele argumenta como de trás para frente. Ele era um erudito e às vezes isso nos confunde um pouco. Até o próprio Pedro diz que é difícil entender as cartas de Paulo e alguns obscurecidos distorcem isso. Mas, de forma muito simples, nós podemos entender isso. Veja de novo o versículo 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Poderíamos esperar, diante desse texto, irmãos, do versículo 19, que imediatamente a explicação de Paulo fosse a do porquê estes homens são inimigos da cruz de Cristo. Mas ao invés de Paulo explicar de forma imediata o que faz esses homens inimigos da cruz de Cristo, ele passa primeiro a falar sobre as consequências ou sobre o juízo de serem eles inimigos da cruz de Cristo. E só no final do verso 19, depois do termo visto que, é que Paulo nos diz o que torna aqueles homens inimigos da cruz de Cristo. Veja de novo o versículo 19. Ele começa com as consequências. O destino deles é a perdição. Depois ele diz que estes são idólatras. O Deus deles é o ventre. E depois diz que esses homens são tolos. Ele diz, e a glória deles está na sua infâmia. Agora ele passa a dizer a causa de fazer os homens inimigos da cruz de Cristo. Visto que só se preocupam com as coisas da terra. Perceba que se a estrutura do versículo 18 e 19, ela fosse colocada assim, dessa forma que vou mostrar agora, para o nosso raciocínio, seria um pouco mais claro. Perceba, de novo, versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Agora, pegando o final do versículo 19 e colocando no início.
visto que só se preocupam com as coisas da terra. Essa que é a razão encontrada no texto do porquê esses homens são inimigos da cruz de Cristo. Aí agora, qual é o destino, qual é a consequência disso? O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. A razão disso é por causa da ênfase que Paulo quer dar. Paulo está dando ênfase aqui nessas consequências, como uma forma de exortar e advertir os filipenses diante desse perigo iminente de se tornarem mundanos e, portanto, inimigos da cruz de Cristo. É importante ainda ver, irmãos, para deixar mais claro para nós, que essa conjunção, visto que, ela poderia ser traduzida também como um porquê, que serve para explicar a causa de alguma coisa. Portanto, em resumo, alguém poderia perguntar: Paulo, por que estes homens são inimigos da cruz de Cristo? Paulo responderia: visto que, ou porque só se preocupam com as coisas terrenas. Essa é a razão, então, de serem inimigos da cruz de Cristo. E ainda, e quais as consequências, Paulo, de tais pessoas procederem assim? Aí Paulo seguiria respondendo: o destino deles é a perdição. E assim continuaria. Então, após essa explicação, o que podemos aprender, irmãos? Qual doutrina é extraída desse texto para as nossas vidas? Bem, a doutrina ou a semente que quero agora lançar aos seus corações nesta noite é esta: aquele que só se preocupa ou pensam nas coisas da terra são mundanos, e os mundanos são, por isso, inevitavelmente inimigos da cruz de Cristo. A doutrina do nosso texto é essa: o ser mundano ou estar apegado às coisas dessa terra nos torna inimigos da cruz de Cristo. E agora eu quero que você perceba que as lágrimas de Paulo não foram sem razão. As lágrimas daquele servo de Deus, ela tinha uma razão, e uma razão muito pesada. Aqueles irmãos filipenses estavam debaixo de uma severa ameaça. Agora, deixe-me desenvolver isso um pouco melhor, para que não haja confusão. Perceba que Paulo é enfático quando ele diz: só, visto que só se preocupam. Esta palavrinha aqui é muito importante para ser destacada, irmãos, porque ela serve para limitar as coisas, ou nos ensinar que o problema não está necessariamente em estarmos envolvidos com as coisas dessa terra. Na verdade, é ordenado por Deus que estejamos envolvidos com as coisas dessa terra. É um mandato cultural. Com certa medida, nós devemos sim estar envolvidos com as coisas da terra. As Escrituras mesmo nos dizem, em Tiago 1,17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então, o que o texto nos quer dizer, irmãos? Esse texto nos ensina que estarmos contra a cruz de Cristo, ou que nós estamos contra a cruz de Cristo, quando nossos corações são tomados de tal forma pelas coisas dessa vida, que passamos a viver em prol delas. Essa é a razão de dormir e acordar. O possuir, o ter, se torna então a razão do porquê durmo e do porquê acordo. Quando os nossos corações, irmãos, são tão tomados ou tomados de tal forma pelas coisas dessa vida, que passamos a viver em prol do aqui e agora. Quando as nossas preocupações nos tomam de tal forma que esquecemos da vida eterna, que esquecemos das promessas da redenção, que esquecemos das promessas pactuais, que esquecemos do Filho de Deus. Sim, nós iremos rejeitar o materialismo, conceitualmente. Mas parece que nós somos materialistas, porque nós estamos apegados demais às coisas dessa vida. Quando você esquece que o maior tesouro da sua vida não é o ouro, nem a prata que você busca de segunda a sábado. Quando você esquece que esse não é o seu maior tesouro. Veja, não a casa, não o carro, não o casamento, não os filhos, não a honra dos homens, não o sucesso profissional, mas que a nossa maior alegria, ou que a nossa maior razão para fazermos todas essas coisas está no precioso sangue do Filho de Deus, derramado no madeiro para o perdão dos pecados.
Quando esquecemos disso, irmãos, somos mundanos. Quando você diz assim, quando você considera o seu próprio ventre sendo o seu próprio Deus, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim todas estas riquezas. Deuteronômio 8:17. Ou quando faz da sua vergonha glória, assim como fez Herodes e terminou ferido por Deus e comido por vermes, mesmo, observe, mesmo estando trajado com vestes reais. Devemos estar certos, irmãos, de que o fim dos mundanos é a condenação. Essa é a porção dos mundanos. Eles receberão a condenação eterna, pois eles mudam a glória de Deus, do Deus incorruptível, por coisas baixas e terrenas, como diz Paulo. O destino deles é a perdição. Portanto, aqueles homens eram inimigos da cruz de Cristo, especialmente no nosso texto, por razões doutrinárias. Eram os judaizantes. Aqueles homens que diziam que para você ser salvo, era necessário Cristo e mais alguma coisa. Era necessário Cristo e a observação da lei mosaica, da circuncisão, de alguns ritos cerimoniais. Esse era o grande problema aqui. E observe que toda disposição de envolver obras com a salvação é mundanismo. Como disse o doutor Arthur Sproul, a heresia, ou a maior heresia de todos os tempos, continua sendo a mesma: salvação por obras. Nada pode tornar o homem mais mundano do que isso. Mas nós não devemos nos enganar, mesmo nós, que professamos que a graça é o único meio de salvação e a fé somente, podemos nos esquecer disso e vivermos como mundanos. Por último, em terceiro lugar, o antídoto que é dado para nós nesse texto é encontrado na beleza da promessa do céu. A promessa dos céus, irmãos, torna tolo o mundanismo dos nossos corações, que nos faz só pensarmos nas coisas dessa terra. Hoje foi lido pelo pastor na liturgia pela manhã o texto que o Senhor Jesus Cristo nos adverte sobre as preocupações, sobre as ansiedades. E quando nós somos expostos às promessas de Cristo acerca dos céus, acerca da salvação e da promessa do mundo vindouro, quando somos expostos a essa beleza, nós nos sentimos tolos e percebemos que toda a nossa correria, e percebemos que toda a nossa incredulidade, e percebemos que todo o nosso esforço era uma brincadeira de criança, diante daquilo que Deus já guardou, da porção que Deus já guardou para o seu povo. Então, após o apóstolo ter expressado a sua forma e os seus profundos sentimentos pastorais, derramando lágrimas, não por suas algemas, mas por causa da loucura ou da louca possibilidade daqueles irmãos filipenses se tornarem inimigos da cruz de Cristo, por estarem preocupados ou somente preocupados com as coisas terrenas, como uma forma de expor a tolice daqueles irmãos em serem influenciados pelos falsos mestres, pelos cães, como diz Paulo. Ele passa agora a animá-los, a encorajá-los, a despertá-los, mostrando as verdades das promessas celestiais, percebidas a partir do versículo 21. O texto diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aqui está, irmãos, este é o antídoto contra o mundanismo. Ou podemos achar aqui a razão do sermos mundanos, quando negligenciamos essas realidades celestiais. Paulo faz aqui um contraste gritante. Eu queria que nós pudéssemos perceber isso. É como se o apóstolo estivesse perguntando assim: por que vocês estão atraídos pelas coisas terrenas ao ponto de se tornarem inimigos da cruz de Cristo?
Como isso é possível? Vocês se esqueceram que a pátria de vocês é celestial? Vocês se esqueceram da promessa do novo corpo, do novo céu, da nova terra? Vocês se esqueceram da promessa que Cristo virá dos céus para buscá-los? Vocês ainda não entenderam que ser amigo deste mundo os constitui inimigos de Deus? Ao observar o texto ainda, irmãos, nós podemos perceber que, primeiro, o apóstolo diz que a nossa cidadania é celestial. Lembrando aqueles irmãos que eles eram peregrinos, pois a nossa pátria está nos céus. Em segundo lugar, ao observar esse versículo 21, ele nos diz que a nossa cidadania é celestial por uma razão. Na verdade, só somos cidadãos celestiais por esta única razão. Porque estamos aguardando a Cristo. Ele diz, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Terceiro, ele lembra a promessa da ressurreição do corpo em glória, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E quarto, Cristo colocará todas as coisas debaixo dos seus pés, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Eu preciso que vocês percebam ainda, irmãos, isso daqui. Veja, nós só temos uma pátria nos céus. Nós só temos a promessa de um corpo ressurreto e glorioso. E nós só veremos todas as coisas submetidas ao senhorio absoluto de Cristo, porque dos céus aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora perceba a nossa tolice quando somos mundanos. Tudo isso, todas essas promessas, são completamente perdidas. Especialmente a expectativa da volta do Salvador, quando estamos apegados, demasiadamente apegados às coisas dessa terra. Será que algum de nós poderia dizer assim, bem, eu acho que Cristo poderia demorar um pouco, porque eu tenho algumas coisas a fazer ainda nessa vida? Será que essa fala não revela a nossa ignorância quanto ao significado desse texto, de aguardar dos céus o Filho de Deus? Veja, o mundanismo escoa toda a viva esperança da volta de Cristo. Porque parece que a igreja está desapercebida. Porque a igreja está mundanizada. Porque nós, membros do seu corpo, estamos distraídos com outras coisas que não são ouro. São escórias brilhantes. O mundanismo, irmãos, não só escoa toda a esperança da volta de Cristo, mas também faz com que estabeleçamos as nossas tendas nesta Babilônia. Nos tornamos carnais e materialistas. E nós não sabemos porque Deus não se manifesta no nosso meio com poder e glória. Nós não vemos conversões, nós não vemos prontas confissões, mas tem orgulho, corações duros e petrificados. Por que será? Porque somos mundanos. Porque os nossos olhos não estão hasteados em Cristo e na sua promessa de vinda, de retorno. Agora, por outro lado, irmãos, quando a graça está operante nos nossos corações, a graça dilata os nossos corações para as coisas celestiais de tal forma, irmãos, que as coisas da terra já não podem mais nos suprir, já não podem mais nos satisfazer ou nos sustentar completamente. Nós usamos essas coisas como meios, não como fins. Como cristãos, enquanto ainda estivermos sobre essa terra, deveríamos, apesar disso, vivermos como se já estivéssemos nos céus. E como foi dito pelo pastor, quando os homens olharem as nossas costas, vissem essa marca celestial de que nós não somos daqui, embora estejamos aqui, como peregrinos, irmãos. Se não literalmente, ou os nossos corpos literalmente estão aqui, todavia as nossas mentes, os nossos corações deveriam estar arrebatados, irmãos, por essas promessas. Deveríamos ser verdadeiramente homens e mulheres celestiais. E deveríamos ter os nossos pensamentos lá no alto, onde Cristo está à destra do Pai, como diz Paulo aos Colossenses. Diante do doce regozijo da volta de Cristo,
da remissão dos nossos pecados, da restauração do corpo e da nova Jerusalém, que descerá ataviada dos céus, bela e santa. Aquele monte de papel ou aqueles dígitos na conta bancária deveriam se tornar como refúgio, como palha para nós. E não como o fim principal da nossa vida, mas o glorificar a Deus e nele se alegrar para sempre, como nós professamos. Deveríamos pendurar as nossas harpas, como diz o salmista, e rogar sobre nós todas as maldições desta vida, caso nos esquecêssemos do Cristo que morreu e ressuscitou por causa do nosso mundanismo. Como é tolo, irmãos, o trocar de uma vida por uma noite, do ser pelo ter, ou ainda da sombra pela realidade. Que tolice é trocar o autor da vida pela morte, a eternidade por um momento e a vida pela morte. Nada pode ser mais tolo do que trocar essa expectativa de aguardar o Salvador Jesus Cristo vindo dos céus pelo imediatismo de uma vida passageira. E a ironia contida nesse texto é exatamente esta. Enquanto aqueles homens inimigos da cruz de Cristo perdiam a Cristo por só se preocuparem com as coisas terrenas, eles perdiam não somente a Cristo, mas também todas as coisas terrenas pelas quais eles estavam preocupados. Pois o texto diz, o destino deles é a perdição. E depois o texto nos diz que o Senhor colocará debaixo dos seus pés todas as coisas subordinadas a Ele mesmo. O ouro que foi buscado avidamente aqui nos céus será estrado para os nossos pés. Porque a maior glória não estará nisso. O Salvador a quem eles desprezavam pelas coisas terrenas, em sua vida terá subordinada todas as coisas, os céus, a terra, todas as coisas. Portanto, irmãos, espero que tenhamos percebido que todo o esforço do apóstolo, que as suas lágrimas, a sua exortação e até mesmo a lembrança do retorno do Salvador, da cidadania celestial, da promessa da ressurreição do corpo, da subordinação de todas as coisas, consiste nisso, em convencer, em persuadir ou em livrar aqueles irmãos filipenses da tolice de se tornarem inimigos da cruz de Cristo, por estarem apegados demasiadamente às coisas dessa terra e trocarem a pérola de grande valor por aquilo que não é ouro, por aquilo que não pode satisfazê-los. Já vos disse que o pecado do mundanismo não está em desfrutarmos das boas dádivas que Deus nos dá. Porque se o marido não está preocupado com o suprimento de sua casa, ele deve ser exortado. Se a esposa não está preocupada com o bem do seu lar, ela deve ser exortada. Se um jovem não está preocupado em crescer e trabalhar e ter uma profissão, ele deve ser exortado. Sim, esse não é um discurso contra as nossas vocações ou sobre o cumprimento do mandato cultural, mas é uma advertência contra o esquecermos do céu, esquecermos de Cristo e das verdades celestiais, porque isso é muito possível, irmãos. Então, tendo feito essa breve exposição, eu quero aqui trazer algumas aplicações. Veja, se eu começar fazendo uma pergunta a você. Bem, meu irmão, bem, minha irmã, você é mais jovem, os senhores mais experientes, já de cabelos brancos. Se eu pergunto assim, vocês são inimigos da cruz de Cristo? Certamente a resposta pronta é absolutamente não. Agora, se eu colocar as coisas dessa forma, observe bem, meu irmão e minha irmã, você estará apegado demasiadamente ao pó desta terra, as coisas desta vida. Você, por vezes, só se preocupa com as coisas terrenas, e se você se desse a autorreflexão, por horas, os seus pensamentos estão completamente envolvidos, entrelaçados com as coisas daqui, e são pouquíssimas as vezes que você alça os seus pensamentos para o céu,
para as coisas espirituais celestiais. E muitas vezes sente que sua alma está consumida por tanto desejar as coisas dessa vida. Imagina que se eu colocar as coisas dessa forma, a resposta à pergunta, você era o inimigo da cruz de Cristo, ela não é dada tão rapidamente assim. Ela requererá de nós reflexão. E aquele enfático não será dado tão rápido. Para isso, permita-me cutucar a sua consciência, levando você a um autoexame agora, à luz das Escrituras Sagradas, para saber se você é um mundano ou não. Deixe-me começar fazendo dessa forma. Você tem sido como um Caim, invejoso dos seus irmãos, ao ponto de matá-los em seus corações, mais sensível, ou mais sensível do que seda, oferecendo-se como nada, porém endurecido como a rocha, quanto aos juízos de Deus em sua vida, por causa do seu próprio pecado? Ou você tem sido como Nirode, cheio de si mesmo, ao ponto de buscar a sua própria glória em tudo que faz, ávido por engrandecimento, ou pelo engrandecimento de seu nome, e disposto a iniciar uma torre de Babel, em qualquer lugar que você chegar? Ou você tem sido como Ló, que escolheu morar junto à campina do Jordão, ainda que ficasse mais próximo de Sodoma, usando como critério apenas a beleza aparente e a prosperidade daquele lugar, embora você estivesse ou esteja distante do Senhor? Ou ainda como a sua esposa, a esposa de Ló, que cheia de curiosidade, de apego, a pecaminosidade, desobedeceu a Deus olhando para trás, nunca mais voltando os seus olhos para frente, para onde Deus havia ordenado. E você tem pensado que os dias do passado são melhores que os dias atuais. Há um descontentamento com a providência de Deus. Ou ainda você é como Esaú, que está pronto a trocar a bênção da primogenitura por um prato de lentilha, trocar as bênçãos, as promessas celestiais, por suas necessidades momentâneas. Quem sabe, você, ao invés de ser um Esaú, você é como um Jacó, enganador, e pronto a explorar as fraquezas e as necessidades dos seus irmãos, a fim de ter vantagem sobre eles. Ou ainda você é como Nadab, ou um Abiú, que, ignorando a vontade de Deus na adoração, tem oferecido fogo estranho em sua presença, oferecendo um culto carnal, segundo seus próprios pensamentos, e não segundo aquilo que Deus mesmo ordenou. Você é alguém de muitas posses? Então, o que te faz diferente do jovem rico? Se Jesus Cristo te pedisse todos esses teus bens, a fim de expor o Deus do seu ventre, você ficaria triste e saia desapontado e nunca mais voltaria? Ou o seu mundanismo se revela em sua sonolência, em sua insensatez, assim como daquelas 5 virgens que, mesmo sabendo que o noivo viria, não se prepararam e dormiram, ficando fora das bodas do casamento? Você não está assim, cansado de correr atrás do vento? Então cuide-se, para que você não fique no seu sono profundo e perca a volta do Cristo. Não temos sido, irmãos, como um Demas, que abandonou a obra do Senhor e o seu servo Paulo, porque amou o presente século? O mundanismo ofusca a luz de Cristo em nós, e quando nos tornamos mundanos, deixamos de ser o sal do mundo, e viramos, assim por assim dizer, o docinho do mundo. Nos tornamos palatáveis e tragáveis por esse mundo. Este mundo deveria nos cuspir, deveríamos ser crucificados por ele, mas temos sido aplaudidos e aceitos. Do que vale, irmãos, ganhar o mundo inteiro, como disse o Senhor,
e perder a nossa alma só pensando nas coisas dessa terra, uma vez que Jesus é o mais belo entre os milhares e a pérola de grande valor, o nosso pensamento não deveria estar posto sobre ele. Mas não quero apenas trazer palavras duras de exortação. Eu quero lhe trazer encorajamento também. Ao apontar para as promessas celestiais, Paulo diz que a nossa pátria está nos céus. Esse é o encorajamento diante do caos social que nós vivemos, do caos econômico, político, moral dos nossos dias. Ele ainda nos encoraja, irmãos, dizendo que o nosso corpo será transformado de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Deixe-me dizer isso a vocês, senhores e senhoras, mais velhos e experientes. Hoje vocês sentem os seus corpos cansados. Os seus cabelos são brancos e não há tanto vigor como antes. Mas isso não deve entristecer vocês, ao ponto de esquecer que vocês receberão novos corpos, sem dores, sem hérnias de disco, sem escolioses, sem câncer, sem limitações. Vocês receberão um corpo glorificado e vocês poderão descansar finalmente e banhar as suas espadas, descansar os seus escudos, tirar a couraça e banharem-se junto às correntes de águas vivas, junto a Cristo. Mas para isso vocês precisam estar na expectativa da volta do Filho de Deus. Não esmoreçam, mas voltem-se para essa promessa. Senão vocês se tornarão mundanos. Perseverem, porque essa é a promessa. E é dito ainda que segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas, ainda que não galguemos grandes posições aqui, será uma bênção se Deus dispensar a nós boas posições dentre os homens. Será uma bênção se Deus der a nós bons empregos e bons salários e desfrutarmos da sua criação. Isso é definitivamente uma bênção. Mas se isso não acontecer, a promessa é que tudo aquilo que pertence a Cristo será seu. E se isso não for real para você, você deve confessar que ainda você não crê em Cristo e no seu Evangelho. Portanto, encerro com essas palavras do apóstolo em 1 Coríntios 7, 29 e 31. E isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados seja como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo, como se dele não utilizassem, porque a aparência deste mundo passa. Portanto, a inimizade ou o mundanismo é inimizade contra a cruz de Cristo. E o antídoto para esse mal que assola os nossos corações, o coração da igreja, é a promessa da volta de Cristo e das bênçãos eternas do Evangelho. Que Deus nos encoraje dessa forma, irmãos, e nos anime para nos fazer perseverar até o fim. Vamos ao Senhor em oração. Deus bendito, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos encorajado com promessas preciosas no teu santo Evangelho. Faça-nos enxergar o nosso mundanismo e nos faça confessá-lo com pronta confissão e sincero arrependimento. E nos faça, Deus, lembrar que apesar de estarmos nesta vida e termos uma responsabilidade com ela, somos cidadãos celestiais e que devemos aguardar dos céus o seu Filho, onde receberemos bênçãos que não podem ser compradas pelo mérito humano. Assim, oro agradecido, Deus, por essa oportunidade que me destes de falar a esta porção do seu corpo, essa tua igreja querida, em nome de Jesus. Amém.